Vamos lá, pessoal, mais um PR Talks, PR em prosa. Não decidi direito ainda o nome desse quadro, mas enfim, hoje a gente recebe mais uma convidada de escrita para falar sobre um tema mais que especial. A gente recebeu a Joyce, que faz conto, faz frase, faz mais pro lado do horror e do terror. E aí agora a gente recebe Caroline Piccoli, ela também é marauense e que traz um pouco aqui pra gente da poesia, né, Carol? A poesia não tem uma formatação, tu não é sonetista, não escreve só em soneto, né? Bem-vinda pro Página Rosa. Muito obrigada pelo convite, me sinto muito grata por você ter me escolhido pra estar aqui. Eu te acho uma pessoa maravilhosa, super talentosa e fico feliz que você está desenvolvendo mais o canal. Sobre a minha apresentação, eu queria escrever algo relativamente novo, maior que cortes na alma, porque as minhas poesias, elas sempre foram muito diversas, mas eu me prendi muito no tema. Só o livro que eu lancei falando sobre as minhas experiências, sobre a depressão e como eu superei elas, e eu já estava um pouco cansada de falar sobre isso, porque eu publiquei em 2022, né? Então... São 5 anos já, pelo menos, né? Muita coisa muda nesse período todo, Nossa, né? demais! Tem algumas ali que eu já não acho que são muito boas. Eu mudei como pessoa, então, por mais que eu ame muito meu livrinho, isso aqui foi a prova pra eu entender que eu posso escrever outras coisas, que eu não preciso ficar presa a um negócio de 5 anos atrás. Então, sair daqui, vida nova e planejar um novo livro. Bom, a gente falou com a Joyce antes de ela subir no palco do Cultura 24 Horas, mas eu tô conversando com a Carol depois, né? Depois dessa apresentação, então já tem um pouquinho da tensão já amenizada, assim, a gente não precisa entender muito. Inclusive tá nas imagens que estão passando junto do vídeo, né? Um pouquinho desse momento todo, né? E realmente a gente tem uma quebra, porque no ano passado também você apresentou no Cultura 24 Horas e o foco era muito mais no Cortes na Alma, na poesia que o Cortes na Alma que tu construiu, né, ao longo desse livro. E agora a gente tem uma proposta bem mais inovadora, assim, né? Então, de trazer emoções, sentimentos pra cima do palco. E eu quero entender também como é que funcionaram todas essas ideias. Tem muita relação também com uma vitória que a gente teve do Brasil, né, no Oscar de 2025. Então tudo isso se junta, né, nessa tua performance no palco do Cultura. Foi muito sensacional o que acabou de acontecer, porque algumas coisas foram muito no improviso, outras a gente definiu 10 minutos antes da apresentação, então foi sensacional o que aconteceu ali. O que eu tinha planejado foi escrever um pouquinho de como eu me tornei escritora. Então, falei um pouquinho sobre os livros de literatura brasileira, que especialmente são os que eu mais gosto. Sobre Jorge Amado, que foi um dos autores que me influenciou muito nessa arte e a escrever o meu primeiro livro. Eu parti do princípio de como eu me tornei escritora, literatura brasileira, e depois pulei para a cultura brasileira, porque definitivamente ela não é tão valorizada, até por nós brasileiros. A gente não consome muito a nossa própria cultura. Então, a minha intenção foi falar um pouquinho sobre os livros nacionais e sobre a nossa conquista ganhando o Oscar com Ainda Estou Aqui de melhor filme internacional. Tanto eu vim aqui para mostrar como nós marauenses temos potencial, como a Fernanda subiu ao palco para mostrar que ela é uma artista sensacional de cinema, então foi tudo conectado. Mas eu vim aqui falar sobre mim e sobre o Brasil. Na sala do lado, em seu quarto, onde tinha seus discos de vinil, suas fotos e uma linha do tempo bem construída. Nesse momento eu já amava cada segundo daquele lugar. Aquela história fantástica é um símbolo de resistência. Mas agora chegou a parte preferida. Como sempre, isso é uma promessa. Farei de tudo para esse sonho se realizar, pois tenho talento e acredito nele.
E a gente teve, inclusive, outras intervenções, né, em cima do palco. Tivemos música, tivemos desenho, e isso tudo também acredito que tenha muita ligação com o teu processo de inspiração de se tornar também escritora, né? Porque além da literatura, a gente leva com a gente uma bagagem cultural gigantesca sempre para produzir um texto, né? Eu falei bastante da diferença entre os animais e o homem, humano, porque, na verdade, os sentimentos os dois têm igual. Na verdade, a gente até carece um pouco mais que eles. Porém, o que nos faz diferente é a capacidade de racionalizar, de sentir através da racionalização. Existe? Da racionalidade. Okay. Racionalidade, a escritora, né? É o calor do momento do palco. A neologismo também é escrita, a gente inventa umas coisas. Não. Tá tudo bem, é parte de escrever. Sim, a licença poética de escrever. A licença poética de escrever. Enfim, perfeito. Então, eu tive essas intervenções artísticas falando que o ser humano, ele veio para o mundo com a proposta de deixar sua marca, de criar algo, porque um animal, ele não pensa, por exemplo, eu vou fazer isso porque tem um som diferente, porque eu gosto da batida, ou eu quero fazer arte. E isso, se a gente tem de diferente, algo que só a nossa espécie tem, a gente precisa aproveitar. Então não é só artista literário que deve estar aproveitando esse momento. Eu escolhi então com 2 amigos meus que foram convidados para participar, um mostrando a arte do desenho e o outro tocando as músicas, inclusive a música tema de Ainda Estou Aqui. Foi um negócio muito emocionante e com certeza agregou muito as pessoas que participaram e principalmente a mim mesma. Foi incrível. E na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Mas estou envergonhado. Tu mencionou antes que tu queria, né, tava atrás de encontrar se tu podia sair dessa temática, né, do Cortes na Alma, que ela é uma temática muito mais intimista, sensível. E aí agora, após toda essa performance no Cultura 24 Horas, tu acha que conseguirá vir com mais novas obras, produzir outros poemas também? Como é que tá esse processo? 5 anos é muita coisa, né, gente? Então eu tô louca atrás de novos projetos. Eu acho que o Cultura foi aquele empurrãozinho que me faltava pra ir atrás, pra aprender mais sobre outras artes, por isso eu tive os convidados, e pra mostrar que o que passou, passou, sabe? A poesia foi porta de entrada pra mim melhorar do que eu sentia, da depressão que eu tive, enfim, mas literalmente página virada. Eu quero novos projetos e eu quero eles focados em como as coisas são hoje em dia. Então, se uma vez elas eram tristes, melancólicas, hoje elas não são mais. Então, eu quero muito continuar a escrever e eu não sabia sobre o que, mas agora, depois de toda essa inspiração que o Cultura nos traz, eu sei exatamente. O teu texto também, ele traz alguns indícios ali, né, de quais são as próximas possibilidades de caminhos, né, a se seguir com a tua produção textual, né, afinal tivemos, além das apresentações musicais e arte, também uma apresentação de um texto que tu performou no palco, e enfim, fica para os próximos capítulos, né, não sei o quanto de spoiler tu quer dar também dessa tua parte, das tuas ideias, mas enfim, né, acredito que é algo que também tem que passar por uma construção, né. Com certeza. Eu vou dizer que eu sei tanto quanto vocês. No momento, eu tô muito extasiada de ter apresentado bem e com 1000 ideias fervilhando na cabeça. Eu já quero chegar, colocar elas em ordem pra eu conseguir dar continuidade, porque agora é só emoção, é só alegria,
É só felicidade no momento. E é uma nova fase também que vem chegando. Carol, muito obrigado por conversar com a gente. Vou aproveitar também para, claro, te fazer o convite em outras oportunidades. Numa dessas a gente não tem uma interpretação de um dos seus poemas por aqui também, né? Quem sabe deixar aí para audiência numa dessas, gente, numa dessas, tudo negociação. Mas te agradecer muito por aceitar participar, conversar aqui um pouquinho comigo e com quem vier assistir o Página Rosa agora em vídeo. Eu que te agradeço demais. Eu e o João, a gente passou uma semana incrível aqui, sempre grudado, sempre produzindo. Então foi sensacional estar contigo e receber esse convite. Muito obrigada, João. Isso aí, um pouquinho do PR em prosa aqui da Casa da Cultura, conversando com Caroline Piccoli, que é escritora, poetisa e que então tem novidades chegando por aí, pessoal. Mas a gente deixa para um próximo capítulo e até mais! Criatividade e coragem de fazer o que ninguém jamais fez. Se for mudar o mundo, não peça permissão. Eu amo você, cultura! Não sei o que te perguntar. Não pensei nas perguntas. Começamos bem. Começamos bem. Corte sinal. Ai, já vou falar pro corte sinal. Tá focando menina. Meninas. Agora eu não consigo mais se ver como jornalista, só como amigo. Aí eu tô com medo de soltar um diva.